Boa noite, eu sou um filho amado de Deus, em recuperação do alcoolismo. Meu nome é Sérgio. Que Deus te abençoe nessa lição, número 5, entrega. Você que está aqui presencialmente, você que nos assiste pelas redes sociais, que Deus te abençoe em qualquer tempo, em qualquer lugar. Eu tenho o privilégio de servir na sala de dependência química e no CR Adoração. Eu fui muito rejeitado por conta do meu alcoolismo. Eu não escolhi ser alcoólico. Eu sou rejeitado até hoje. Algumas pessoas, muitos de nós, usam a plataforma do estereótipo, do preconceito, para desqualificar o alcoólico dependente químico. Vou pegar emprestado uma fala do nosso pastor Ed, domingo, que ele disse assim: o alcoólico não escolhe ser alcoólico tanto quanto um tuberculoso escolhe a tuberculose. É isso mesmo. Eu não escolhi ser alcoólico. Mas o Senhor me abençoou muito, porque aqui no Celebrando a Recuperação foi onde eu me encontrei, onde eu encontrei a minha turma, onde eu encontrei a minha panela, onde eu encontrei as pessoas que verdadeiramente se relacionaram comigo e se relacionam comigo a partir das minhas fraquezas, mas não somente isso, se relacionam comigo pelo que Deus operou na minha vida. Já vou atualizar a Bíblia, eu adoro aquela mensagem do pastor Ed. A palavra conexão não existe na Bíblia. Fiz uma pesquisa hoje rápida. Conexão, conectividade não existe na Bíblia. Por isso que a Roseni hoje, inclusive, ela não diz conexão, mas é o grupo da conexão. Quando a gente entra aqui, ela convida você que veio uma vez, 2 vezes, para conhecer o programa, para se conectar. O Celebrando é isso, a gente se conecta a partir das nossas fraquezas. E na sociedade que a gente vive, pelo menos a minha, ela é super preconceituosa. A gente se relaciona a partir da qualificação profissional, a partir das minhas conquistas, a partir dos meus títulos. Então a pessoa tem lugar de fala quando ela apresenta os títulos, as conquistas e a sua classe social. E aqui no Celebrando a Recuperação eu aprendi que Jesus também sempre se relacionou a partir das fraquezas, e não somente isso também. Jesus se relacionava a partir daquilo que ele poderia transformar na gente. Costumo dizer que o Celebrando a Recuperação é um salão de beleza. A gente vê muita gente bonita, muita gente transformada, muita gente que recebeu o milagre da boa mão do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu queria convidar você a ler Mateus 16, 25, 26, por essa razão. E nesse contexto bíblico, Jesus estava sendo confrontado pelos saduceus, pelos fariseus. E naquele bate-bola de vai e vem, Jesus disse assim: pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a própria vida por minha causa, a encontrará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou o que pode dar o homem em troca da sua vida? Esse texto trouxe para mim nas minhas reflexões a partir da lição número 5, que Deus ocupa um lugar na minha vida, na nossa vida, que nenhuma outra coisa ocupa ou pode ocupar. Se Jesus não estiver ocupando esse lugar, alguma outra coisa ou alguém vai estar. E é isso que está nesse lugar vago que vai te controlar, que vai me controlar. Vou repetir. Jesus tem um lugar cativo na nossa vida, no nosso coração. Se ele não ocupar esse lugar, alguma outra coisa vai ocupar, ou alguém, e essa outra coisa, ou esse alguém, vai te dominar. Por isso que Jesus disse isso, nesse contexto bíblico. É mais ou menos assim, uma pessoa, um corpo humano, que no lugar do coração batesse um fígado. Dá para imaginar? Ou então no cérebro, no lugar do cérebro, o intestino.
Não, eu sei, meu irmão, que você pode pensar que tem alguém que tem um intestino no lugar do cérebro, mas não. Eu vou usar emprestado Santo Agostinho. O mal não é. O mal é a ausência de Deus. O que significa que onde Deus não está, onde Jesus não está, o mal está. Por isso que não há neutralidade. E na minha vida de alcoolismo, foi assim. Eu demorei a entender que eu era um doente. Eu demorei a entender que eu tinha uma doença e que, por vezes, eu brigava comigo mesmo, porque o dia que eu dizia que eu não queria beber, era o dia que eu mais bebia. O dia que eu falava assim, não, hoje não vai, hoje pode cair um raio na minha cabeça que não vai acontecer nada em relação a isso, eu vou fazer tudo programado, etc. Não dava certo. E aí, aqui no CR, eu entendi. Porque eu comecei a me relacionar com as pessoas, eu comecei a me conectar com as pessoas por essa razão. E Jesus também fazia isso. Tem até um exemplo, um texto bíblico que eu vou trazer para nós aqui, que é quando Jesus vai fazer, que antecede seu primeiro milagre. Ele está com a sua mãe biológica, Maria, e a Maria, de bate-pronto, já usa da sua posição social para pedir para Jesus transformar a água em vinho. E Jesus foi até um pouco áspero com ela, porque ele fala, o que eu tenho eu contigo, mulher? O que eu tenho com você? É mais ou menos como se Jesus estivesse dizendo assim, olha Maria, eu sei que você tem uma posição, um papel social na minha vida muito importante, mas não é assim, não é por aí que eu me relaciono com você. Então não é isso, como a Roseni fez uma introdução maravilhosa, nós nos relacionamos na horizontalidade, não na verticalidade. Você está sendo vertical comigo, você está usando sua posição social de mãe para se relacionar comigo. E eu demorei a entender isso, pessoal. Eu demorei a entender que Jesus ocupando um lugar na minha vida, eu ia conseguir me relacionar com as pessoas a partir desse lugar que Jesus quer que eu esteja, quer que você esteja. E eu garanto para vocês que não há nada e nem ninguém que faz você se afastar do amor de Jesus. É esse lugar que Jesus quer ocupar. Não há. Por isso que quando Jesus ocupa a vida de alguém, você olha para a pessoa e diz assim, esse cara mudou. Sérgio, como você está diferente. Até a sua pele está diferente. Até seu semblante está diferente. É gostoso ficar perto de você. Por isso que eu convido você a gente mergulhar na lição número 5, para a gente entender como é que a gente faz isso. Como é que a gente entrega esse lugar que é Jesus que tem que ocupar na sua vida, na nossa vida, meu irmão, minha irmã. Então vamos ler o primeiro princípio. Princípio 3. Conscientemente escolho confiar minha vida e minha vontade aos cuidados e controle de Cristo. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Mateus 5:5. O passo 3. Conscientemente escolho confiar. Passo 3, desculpa. Pode mudar, por favor. Decidimos entregar nossas vidas e nossas vontades aos cuidados de Deus. Portanto, felizes as pessoas. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Romanos 12:1. E o acróstico entrega, entender, ter arrependimento, reconhecer e confiar, ganhar a nova vida. Entender. Entender que Deus transcende o tempo. Isso sugere que ao enfrentarmos dificuldades, é importante confiar em Deus, nosso poder superior, Jesus Cristo, porque Ele enxerga além das circunstâncias imediatas e nos guia para além do que podemos compreender. Um apadrinhado, um querido, chegou para mim e disse assim, Serginho, você sabe que eu tive muito problema no meu divórcio, medida protetiva, e eu conheci uma pessoa e me permiti me relacionar com essa pessoa. Mas aí eu fui nas redes sociais para
tentar entender essa pessoa, investigar essa pessoa, e eu comecei a olhar as fotos dela, assim, eu achei que as roupas dela estavam meio extravagantes. As pessoas com que ela estava se relacionando, as fotos, um monte de gente diferente, e eu honestamente, eu não gostei, eu me decepcionei. E eu não sei, Serginho, eu não confio mais nas pessoas, eu não confio mais nos relacionamentos. E eu nem sei se eu confio em mim mesmo. Aí ele disse assim para mim, o que você acha disso? Aí eu aprendi com o nosso saudoso irmão Isaac Newton, que são as perguntas que movem o mundo e não as respostas que damos a ele. E aí eu fiz 2 perguntas para ele. A primeira, eu disse assim, falei, meu irmão, será que você não está ocupando uma posição de machismo? Porque você se incomodou muito ao ver uma mulher livre, independente, que faz o que quer, na hora que entende, bem entende. Isso não te incomodou? Primeira pergunta. A segunda pergunta eu disse a ele assim, como é que você vai se relacionar com alguém, com as pessoas, sendo que você não confia nem em você mesmo? Reflete a respeito disso. E aí eu respondi a pergunta dele, disse assim, o que eu acho disso? Eu acho que enquanto eu não entreguei o meu machismo, enquanto eu não entreguei o meu alcoolismo, enquanto eu não entreguei os meus abusos, eu não consegui ficar sóbrio. Enquanto eu não me apropriei dessa consciência de que eu sou um alcoólico e eu preciso de recuperação, e para me recuperar, a minha recuperação, o celebrando a recuperação, ele tem que vir em primeiro lugar. E quando eu falo de Jesus ocupar um lugar, eu estou falando disso. Eu estou falando do celebrando a recuperação. Honestamente, quando eu vou fazer a minha agenda, quando alguém me procura, eu sempre deixo a minha quarta-feira livre. Porque eu agradeço a Deus pelo AA, pelo NA, frequentei muito tempo no começo da minha recuperação, mas foi aqui que eu me encontrei. Então a minha agenda, ela gira em torno, ela gravita em torno do celebrando a recuperação. É nesse sentido que eu estou dizendo para você. Ter arrependimento. Arrepender-se é reconhecer que essa dependência exclusiva do nosso entendimento pode prolongar o desfecho de problemas já insolúveis. Em outras palavras, é buscar diferentes perspectivas a partir do nosso poder superior para lidar eficazmente com os desafios que enfrentamos, reconhecendo que nossa compreensão individual pode ser limitada e insuficiente. Aqui, ter arrependimento é um processo que eu preciso exercer diariamente. Por isso que nós alcoólicos e adictos, a gente fala só por hoje. Porque o só por hoje, o presente, é a oportunidade que eu tenho, que nós temos, de se arrepender a cada momento que Deus nos presenteia. E quando eu falo de se arrepender, significa que o arrependimento é uma dádiva que Deus me deu, que eu conscientemente a utilizo para que eu reconheça esse lugar onde Jesus está ausente. Porque onde Deus não está, habita o mal, habita o pecado. Então, se por alguma razão eu cometi um mal, ou estou em pecado, etc., é justamente porque Jesus está ausente. E eu preciso me arrepender disso. Só que eu preciso fazer isso consciente. Eu não consigo me arrepender de algo que eu não estou consciente. Por isso que o arrependimento, ele perpassa por esse lugar de consciência. De consciência da ausência de Deus e de consciência de que nesse lugar há uma coisa que me domina. Por isso que o nosso primeiro passo diz, admitimos que éramos impotentes perante o nosso problema, perante a nossa adicção, e que nossa vida tinha se tornado ingovernável, fora do controle, nesse sentido. Por isso que o arrependimento, ele faz parte da entrega. Por exemplo, nesse ciclo, eu não costumo falar o meu ciclo, mas no meu ciclo atual, eu estou trabalhando justamente a rejeição e a minha baixa autoestima.
justamente pela minha caminhada de recuperação, me mostrou que a rejeição tem um lugar muito presente na minha vida, na minha fala, na minha escuta. Então eu preciso me arrepender de uma série de coisas que aconteceram na minha vida, mas não só isso, eu preciso ressignificar esse lugar. Então eu preciso reconhecer e confiar que a fé em Jesus, ela pode surgir mesmo em meio ao medo e à incerteza. Medo e incerteza da mudança, medo e incerteza do novo. Quando eu cheguei aqui no Celebrar, aliás, faz muito tempo que eu frequento o Celebrando a Recuperação. Quando eu cheguei aqui no Celebrando a Recuperação, eu cheguei aqui cheio de medo, cheio de incerteza. Porque eu não sabia o que eu ia encontrar. E foi um ambiente que foi muito acolhedor e ao mesmo tempo eu fiquei um pouco assustado. Porque eu comecei a me identificar com as pessoas que tinham o mesmo problema que eu. Eu comecei a me encontrar nesse lugar de fraqueza. Me encontrar entre os meus pares. E como a disposição para explorar o desconhecido pode ser um ato de fé em si mesmo. A prática constante de sair da nossa zona de conforto pode nos ajudar a cultivar uma fé mais profunda e a enfrentar os desafios da vida. Sempre me perguntam assim, Serginho, o que você destaca na sua recuperação, na sua caminhada de recuperação, na sua jornada? O que você destaca? Eu sempre digo para as pessoas assim, eu foco nas coisas simples. Eu tenho prazer em tomar um café de manhã. Eu tenho prazer em tomar um sorvete no final de semana, por exemplo. Essas coisas realmente fazem com que eu me sinta muito bem. E se eu disser para você que às vezes eu vou num restaurante bacana, chique, etoso, etc., eu não fico tão feliz quanto levantar de manhã e tomar o meu café. Agradecer a Deus por mais um dia sóbrio. Por mais um dia poder ir para o meu trabalho de cabeça erguida. E olhar para Jesus e agradecer aquilo que Ele operou na minha vida. Então, olhar para as coisas simples é um caminho, é um ato de fé. E a outra coisa que eu sempre digo é, se eu faço um compromisso comigo mesmo, por mais simples que seja, eu preciso cumprir. Porque à medida que eu vou cumpri-lo, significa que mesmo que ele seja simples, nas coisas mais complexas, eu também vou aprender a cumprir. Eu também vou cumprir. Porque imagine que você convive com alguém que diz para você assim, 2 horas em tal lugar. E a pessoa nunca chega. Ou então você fala assim, não, hoje eu vou para a academia à tarde, por exemplo. Você fez um compromisso com você mesmo. Só que você esqueceu. Passou a tarde, você só vai lembrar que você fez um compromisso com você mesmo quando você já está em casa à noite, por exemplo. Então é nesse sentido, quando eu olho para um lugar onde eu me encontro e assumo compromissos pequenos e os cumpro, óbvio que isso vai ser replicado nos complexos dos maiores. Então reconhecer e confiar nessa dimensão divina faz parte disso. Isso na prática funciona desse jeito para mim. Ganhar a nova vida. Ao abandonarmos velhos padrões de comportamento que não nos servem mais, podemos abrir caminho para novas possibilidades e um crescimento verdadeiro em Jesus. A ação de entender, de arrepender-se e confiar, nos capacita a lidar com nossos desafios de uma maneira mais eficaz e nos orienta em direção a um futuro mais promissor, alcançando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esses dias uma aluna chegou para mim no final de uma aula, ela disse assim, professor, o senhor sabe que muitas pessoas que lecionam a sua disciplina são ateus e ateias. O senhor acredita em Deus? Aí eu vou recorrer de novo ao Isaac Newton, né? Eu falei, de que Deus você está falando? O Deus do judaísmo? O Deus do islamismo? O Deus do cristianismo? Ela, não, o Deus da Bíblia mesmo, o Deus cristão, o Deus dos evangélicos. Eu falei, acredito. Ela disse, por que você acredita em Deus? Eu falei, porque eu acredito em você. Porque eu acredito nas pessoas. Ter fé em Deus é acreditar nas pessoas, é se relacionar com as pessoas, é se conectar com as pessoas.
Eu acho o Celebrando a Recuperação, eu acho não, eu tenho certeza que o Celebrando a Recuperação é um lugar, meu irmão, minha irmã, você que está novo aqui, você não vai encontrar em nenhum outro lugar no planeta Terra que se relaciona, que se conecta a partir das fraquezas. Muita gente me conhece, mas muito poucas pessoas sabem das minhas conquistas, sabem dos meus títulos, sabem o que eu faço. Mas olha para mim e fala assim, o Serginho é um alcoólico em recuperação. Deus operou na vida do Serginho. É assim que a gente se relaciona aqui. E isso é um milagre. Eu acho isso extraordinário, porque é a verdadeira igreja de Cristo, sem placa. É o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, relacionado entre nós, Deus se fazendo presente em nós, entre nós e por meio de nós. Por fim, eu quero compartilhar, fazer uma pequena partilha com vocês aqui. E o que é maravilhoso no CR é que os princípios estão acima das personalidades. A nossa quinta regra diz que o anonimato e a confidencialidade são requisitos básicos para um grupo de recuperação centrado em Cristo. O que você vê aqui, o que você ouve aqui, quando você sair daqui, deixe que fique aqui. Isso é extraordinário, porque na sala de partilha eu posso abrir o meu coração. E eu vou tornar público essa partilha com vocês, para encorajar você. Lembro-me das vezes em que olhava para o céu e refletia sobre quem começou tudo isso e como. Um dia na calçada, na sarjeta, eu olhei para o céu e fiz essa reflexão. Quando cheguei ao Celebrando a Recuperação, o entendimento da dimensão espiritual, aquilo que a Roseli estava falando no começo, tornou-se um auxiliar necessário para uma sobriedade estável. Após compreender o que me era sugerido, porque aqui a gente não tem que nada, mas é sugerido, e aquilo que é sugerido você faz se você quiser. Experimentei a vastidão da bondade de Deus e de sua infinita misericórdia através dos relacionamentos. Entendi que Deus seria, sem dúvida, capaz de guiar meus pensamentos e ações se eu estivesse preparado para aceitar a sua orientação através de vocês, através da minha rede de apoio. Mas não poderia esperar ajuda se virasse as costas a esta ajuda e continuasse a minha própria maneira. Tornei-me disposto a acreditar e entreguei minha vida, minhas vontades aos cuidados e controle de Cristo e já tenho 7 anos, 4 meses e 25 dias sóbrio pela graça de Deus. Primeiro Coríntios 13, 9 e 12, aí eu usei a Bíblia, a mensagem, diz assim: assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas passaram, eis que nasceram coisas novas. Então, meu irmão, minha irmã, eu queria convidar você a escrever no papelzinho da nossa lição. Se você acompanhou, você preencheu a lição entrega, número 5. E eu queria convidar você a escrever algo ou alguém que você precisa entregar para o nosso poder superior Jesus Cristo. Algo que te domina, que você não consegue, de jeito nenhum, lutar contra isso. E eu queria encorajar você a escrever no seu papel, e você colocar aqui, na caixinha, como pedido de oração. E se você se sentir à vontade, para a gente orar junto com você, você pode vir aqui à frente, ficar aqui que nós oraremos por você. Eu queria convidar você também, Roseni, para a gente orar junto.
Você pode escrever a sua área de recuperação. Se você quiser vir aqui na frente e entregar e não se sentir à vontade, não tem problema. Mas se você quiser ficar aqui para a gente orar com você, para você orar junto com a gente, você será muito bem-vindo.